Glória a Deus, meninas. Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Teve umas baixas, tu viu, Ana? Vamos de novo. Jesus está feliz com você? Por que nem todas falaram? Porque existe o espírito de acusação, dizendo que você não é digna. Então, no nome do Senhor Jesus, que seja repreendido todo espírito de acusação sobre a sua identidade, sobre a sua vida. No nome de Jesus. Bem, queridas, eu me chamo Juliana Ferron, eu vou compartilhar uma palavra com vocês. Como disse a Priscila aqui, vai louvando aí enquanto eu arrumo meus negócios aqui. Aprendi esse aí hoje também. Vamos orar por mais esse tempo, queridas. Vocês entendem que o Senhor está fazendo um quebra-cabeça, está montando um quebra-cabeça? E cada um que vem aqui, cada música, cada instrumento, cada pessoa, cada oração, é um andaime que vai te levando para um lugar. Alguns são pilares, outros são andaimes. Que o Senhor está construindo coisas aqui na vida de todas nós. Ninguém vai sair daqui como chegou, queridos. Porque não tem como você se render ao Senhor e sair do mesmo jeito. Não tem como. Não tem como. Vamos orar por esse tempo. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque ela penetra nos corações, nas almas, no nosso corpo, que também tem marcas, Senhor. Marca de dores, de pecado, e o Senhor penetra em cada canto da nossa vida, dividindo, Senhor, aquilo que é Teu e aquilo que não é. Nós oramos por esse momento pela Tua palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, fique à vontade para sondar os nossos corações. E principalmente para glorificar o nome do Senhor Jesus sobre todo principado e toda potestade, porque o Senhor já o subjugou debaixo dos nossos pés. Nós oramos e tomamos posse, Senhor, desta palavra, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Eu quero compartilhar com vocês, queridas, uma palavra e depois nós vamos orar por algo direcionado que o Senhor me deu. Que a série se colocou no nosso grupo lá das preletoras, que não é para a gente vir meio que com nada muito pronto, né? Assim, deixar o Espírito fluir. Mas o Senhor tem falado e tem organizado as coisas da maneira como Ele quer. E eu trouxe uma palavra para compartilhar, para trazer um entendimento, e depois a gente vai orar com entendimento. Porque o Senhor nos fala para orar com entendimento também. Nós temos uma palavra âncora, né, nesta conferência, que está em Joel 3. Todas sabem, né, queridos? Vamos ler aqui uma vez para lembrarmos. Joel 3, 9. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra. Não tem vitória sem guerra, queridos. Você veio buscar vitória? Tem uma guerra antes da vitória. E quantos maiores os riscos, maiores são as recompensas da vitória. Mas aí depende de cada uma o quanto está disposta a liberar e deixar aqui. Porque o Senhor não nos chamou aqui para entregar o que a gente já vem entregando nas nossas igrejas desde sempre, que é o que? Eliabe. O Senhor não quer aparência. Tinham vários filhos, e o primeiro que se apresentou para ocupar um lugar e para ir para um chamado foi Eliabe. E o Senhor falou, não, eu não quero aparência. Eu quero o seu melhor, o seu pior, a sua derrota, o seu fracasso. Tudo que é seu. Que você tem de bom, que você tem de ruim. No altar. Não mais a sua aparência. O Senhor nos fala. Proclamem isso entre as nações. Preparem-se para a guerra. E despertem os guerreiros. Nós estamos aqui sendo despertos, que não é tudo sobre nós. É tudo sobre Ele. Amém. Todos os homens de guerra, e aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Quando o Senhor nos fala isso, queridos, Ele está dizendo, diga aquilo que você não é, porque aquilo que você não é, eu sou por você. E é um mandamento. Não é uma sugestão, digo fraco, eu sou forte. É um mandamento.
E quando o Senhor nos dá uma palavra, a palavra já carrega o poder de nos transformar naquilo que ela está falando. Dá para entender? Amém. Digo fraco, eu sou forte. A palavra forte, pela minha submissão em dizer que eu sou, mesmo não sendo, já carrega em si a força que eu preciso, que é dele, não é minha. Pelo meu sim, em fazer o que o Senhor está mandando eu fazer. Porque toda palavra dita de Deus sobre a mim, sobre a sua vida, já traz em si o poder de se realizar. Não é por força, é pelo Espírito. Não depende de quanto você pode, de quanto você dá conta, de quantas faculdades você tem. Depende da sua submissão ao que Ele está dizendo. Então, se eu me submeto, a Priscila falou aqui, né, a submissão dentro das nossas casas. Mas e quanto à submissão à palavra? Digo fraco, eu sou forte. Mas, Juliana, eu não me sinto forte. Mas o Senhor não está te perguntando. Ele está te dando um mandamento, porque a palavra carrega o poder de te transformar em forte. Eu quero passear aqui por duas palavras na Bíblia que você conhece, para trazer o mesmo princípio, que foi o que o Senhor colocou no meu coração a respeito desta conferência. Uma está em Esther e a outra está na Terra Prometida. Eu vou passar rapidamente para a gente orar. Nós estamos aqui, queridos, para estabelecer o governo de Deus numa terra ocupada pelos inimigos. Quem entende isso? Quem entende que estabelecer governo é diferente de exercer governo? O que é exercer governo? É onde já está conquistado pelo reino de Deus. Você só administra. Você dá manutenção àquilo que você já conquistou. Aquilo que Deus já estabeleceu ordem naquele lugar. Que Deus já estabeleceu ordem. Agora, estabelecer governo a gente faz em lugares que estão soltos, ocupados pelo inimigo. É como você subir um morro, subir uma comunidade dominada por uma facção e a polícia sobe lá. O que vai acontecer? Uma colisão, não é? Um choque frontal. É isso que é estabelecer governo. Porque existe um território ocupado pelo inimigo, ou solto, ou desregrado. E essa palavra, queridos, você pode trazer para todas as áreas da sua vida, mas nós estamos falando aqui, essa é uma conferência apostólica. Não é só profética, ela também é apostólica. Por quê? Porque nós estamos alargando as tendas. O inimigo está recuando. E nós estamos expandindo, não só para frente, mas nós estamos expandindo de maneira saudável e estruturada. Tanto que aqui tem muitas cidades, muitos municípios e muitos estados do Brasil. Porque o Senhor quer alcançar de uma maneira como um círculo, alcançar todo o território. Estabelecer o governo, então, é colocar ordem no caos. Tem alguma área da sua vida que está no caos? O Rio Grande do Sul está um caos. Mas o Senhor já nos entregou. Mas o que nós precisamos fazer, então, para trazer o céu, fazer no céu, assim como é no céu, na terra? O que nós precisamos? Porque eu passei a vida inteira, eu tenho 12 anos de convertida, 13 anos. Eu passei a vida inteira ouvindo que tudo já é seu, tudo já foi liberado, tome posse. Não é isso? Mas e o como no meio do caminho? Parece que fica um vácuo, não é, Cris? Fica um vácuo, como que eu tomo? Vamos falar sobre isso hoje. Aquilo que está solto vai vir para as nossas mãos. Esse foi o desenho que o Senhor Jesus fez. Ele veio e tomou as chaves de volta. Conquistou. Até quando a gente deve insistir na guerra? Na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, no nosso estado. Até quando? Até vencer. Por quê, queridos? Por que nós lutamos? Nós lutamos para conquistar aquilo que já está subjugado por Deus. Porque nós já lutamos de um lugar de vitória. Não há opção de derrota em Efésios 6. Não há opção de derrota. A palavra de Deus diz: depois de resistirem e se tornarem inabaláveis, depois de vencerem e resistirem ao dia mau, tem lutas que você ganha resistindo. Tem lutas que você ganha descendo para a arena, porque o inimigo já está subjugado. Mas ele não dá opção de derrota, ele fala: e depois de terem vencido, se tornem inabaláveis. Nós já lutamos um lugar de vitória.
Tem água aqui? Tem. Tudo bem, queridos? Quando nós falamos em exercer e estabelecer governo nas nossas vidas, nós não estamos falando de posições políticas, nós estamos falando de um arquétipo, de um modo de funcionamento, de assertividade, de princípios que funcionam de acordo com o reino. Então, primeiro, o livro de Esther eu não vou ler porque é muito grande, a gente vai perder tempo lendo a palavra, não é perder tempo, né? Mas é só para ganhar tempo. O livro de Esther conta uma passagem que Esther, o povo hebreu, da qual Esther pertencia, foi sentenciado à morte pelo primeiro-ministro do rei Assuero, Amã. Esther participou de um concurso, né? Nas 127 províncias, tinham mais de 1.500 mulheres, para ocupar um lugar, então, que era de Vasti, de uma rainha que foi insubmissa. E quando ela foi levada a esse lugar, ela não era Esther, ela era Hadassa. Ela é coroada, Hadassa é coroada no lugar da rainha Vasti. Porque, apesar de ocupar um lugar de rainha, ela continuou obediente ao seu tio Mardoqueu e continuou se comportando como uma menina humilde e submissa às ordens dele. Eu não sei aqui se você conhece a chamada Lei do Momento Oportuno, que é uma das 21 leis irrefutáveis de John Maxwell. E ele, para compartilhar essa lei do momento da oportunidade, ele fala da história de Esther. Ele diz que nós vamos viver coisas especiais, é que eu estou profetizando que nós vamos viver coisas especiais em Deus, oportunidades em Deus, ainda este ano, oportunidades em Deus. Mas que nós precisamos ser guiados e discernir pelo Espírito, ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra diz que há muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Ou seja, todas as vozes querem te chamar para viver algo de distração, de acusação, de medo. Quais vozes têm entrado no seu coração? Quais vozes você está familiarizado? E familiarizado pode ser com o medo. Sim, queridos, porque a antessala da depressão é o medo extremo. Eu vivi isso há 3 anos atrás, há 6 anos atrás, burnout, depressão. E o que antecedeu da última vez? Medo. Eu estava trabalhando com o governo Bolsonaro. Medo. Entrei em depressão, nível hard, burnout, medo. Nós vivemos numa atmosfera de medo. A atmosfera de medo é a atmosfera do inferno, queridos. Intimidação, encolhimento. Há muitas vozes no mundo. Quais aquelas que têm te guiado e você está familiarizado? A história de Esther não é um livro de uma mulher que foi para o palácio comer uva e tomar banho de óleo, não, queridos. É a história de uma órfã desqualificada que Deus usou para salvar um povo. Uma mulher órfã, abandonada, fragilizada, sem pai, sem mãe. Não foi uma feminista guerreira, não. Justiceira, empoderada. Não, foi uma menininha que ninguém dava nada por ela. E o povo estava esperando quem? Para salvá-lo, o povo hebreu. Não sei, talvez um justiceiro, uma mulher maravilha, uma mulher empoderada. Aí Deus levanta uma desqualificada. Desqualificada aos olhos de quem? Como que você se vê, querida? Hadassa entra em cena por quê? Porque é a providência de Deus entrando em cena. Ah, mas não pode vir nada de bom de uma menina órfã abandonada com a identidade fragilizada. Bom, não pode vir nada dentro da sua perspectiva. Eita, pai lindo! Você nem me conhece, né? Nem sabe do meu histórico. Eu também era uma desqualificada 12 anos atrás. O Senhor me encontrou na depressão, há 12 anos atrás, síndrome do pânico, casada com uma mulher, com 12 anos na homossexualidade, viciada em cocaína e pedindo suicídio. Eu não estava do lado do poço, eu estava dentro. Só que o fundo do poço do crente tem uma mola, a mola é Jesus. Você chega lá, pum, volta. Isso é boa, né? Isso é boa. Você acha que acabou? Não, tem uma mola. Pá, volta. É Jesus purinho. É Jesus purinho, minha querida. Jesus purinho. Volta aqui para a história, não me distrai. O contexto é,
o povo hebreu, o que significa povo hebreu? Nós somos o povo de Deus. Significa o povo que atravessa. Não é o povo que fica na margem esperando que alguém faça por ele. É o povo que rompe o Jordão, o povo que atravessa. O povo que atravessa as dificuldades, as lutas, os problemas, as dores, as doenças. Tem opção de ficar parada ruminando histórias ruins? Ah, Juliana, mas você não sabe da minha história. Eu sofri abuso, eu sofri rejeição, eu sofri... Bem-vinda, eu também. Tem opção de ficar parada antes do testemunho? Não. O Senhor nos chama para não parar no testemunho. Eu vi isso das séries. Não pare no seu testemunho, muito menos na vitimização, na autocomiseração. Esther, uma mulher que não quis ser vista com olhos de pena diante do seu rei. Nós, mulheres, queremos ser vistas com que olhar diante dos outros? Com olhar de piedade? Não, ela quis trocar as suas vestes antes de chegar diante do rei. Ela falou, eu não quero ser vista como órfã, como uma inútil, como uma coitada, eu quero ser vista com governo, eu quero ser vista como rainha. Eu não quero que tenha pena de mim, eu quero que me veja num lugar de governo. Você quer ser vista com piedade, queridos? Vai ter sempre alguém tendo que socorrer você. 1.500 mulheres candidatas a uma vaga. Se você está aqui, querida, é Deus querendo fazer alguma coisa através da sua vida. Você foi colocada na sua família por um motivo, você foi colocada nessa cidade por um motivo, você foi colocada nessa sua igreja por um motivo, você veio aqui por um motivo, você faz parte dessa história nesse momento por um motivo, e não é para ficar se banhando nos óleos aromáticos. São decisões soberanas de Deus. Ele colocou você no lugar que Ele queria, da maneira como Ele queria, porque Ele quer usar você na sua particularidade. E aí Mardoqueu chega para Esther então e conta o plano de Amã. Você está familiarizado com a história, queridas? Eu não preciso ler toda, né? Mardoqueu, o tio de Esther, chega para ela e fala, não é porque você venceu algumas lutas lá atrás que você está isenta de novas batalhas, minha querida. Tem uma nova pela frente. E eu preciso que você se posicione. Não é porque supostamente você venceu muita coisa já. Quem aqui já venceu coisa? BO, treta, doença, traição. Eita, glória a Deus, a gente está aqui, queridas. Porque é pelo Espírito, não é pela nossa força. Só que aí Deus chega e fala, bom, não é porque você venceu tanta coisa que você está isenta de outras guerras. Você só venceu aquelas guerras mirins para guerras maiores. Se apresentem para você, porque você é habilitada para essa travessia. E não pense em você que se você não se posicionar agora, você vai continuar desfrutando daquilo que você está desfrutando. Mardoqueu estava falando isso para ela, provocando ela a passar um desafio que com certeza ela olhava para dentro e falava, quem sou eu? Não é? Quem sou eu para ajudar o meu povo? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Ou talvez pior, agora que eu estou na posição de rainha, agora eu vou arriscar minha vida? Eu vou fora. Esse povo que lute. Esse povo que se lasque. Você veio lá de BH para lutar pelo povo gaúcho? Como é que é o nome disso no reino? Unidade. E a Bíblia diz que onde há unidade o Senhor decreta a sua bênção. Decreta a sua bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. E Mardoqueu fala, não pense que se você se esquivar daquilo que eu estou fazendo, você vai continuar desfrutando. E talvez ela olhou para ela e falou, agora eu estou numa posição confortável. Ou você, assim como Esther, acha que tem coisas na sua vida que te desqualificam para fazer qualquer coisa para o reino. Até mesmo orar por uma pessoa. E fica com milindre. A gente precisa ser facinho para Deus, queridos. Não precisa falar duas vezes, não precisa de um sinal, não precisa de um arcanjo tocando arpinha para eu fazer alguma coisa para Deus, não. Precisa ser fácil, falou, faz. Estabelecer governo é expandir aquilo que Deus, é se envolver com aquilo que Deus está fazendo. É dizer, pode contar comigo sim. Começa não se esquivando daquilo que Deus está fazendo. Nem na sua casa, nem na sua igreja, no seu trabalho, na sua cidade. Porque o Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe de lugares que nós somos vitimados. E eu não estou dizendo que não fomos. Eu não estou dizendo aqui que tem mulheres que não têm histórias ruins. A minha história é um testemunho que o Senhor converteu em vitória.
Eu sei que muitas aqui, desde a sua infância, talvez assim como eu, já no ventre, né? Já sofreram uma rejeição. E tem um histórico. Até aqui é uma sobrevivente de tantas coisas que passaram. Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor quer que você se desidentifique com essas identidades que não cabem mais naquilo que Deus quer fazer na sua vida e através de você. O Senhor quer uma desidentificação com identidades feridas e vulnerabilizadas, porque essa é a forma que você se vê. Não que o reino te vê, o reino te vê uma potência. As nossas feridas, fragilidades, dores e experiências, elas não nos desqualificam para Deus nos usar, queridos. Elas não nos desqualificam. Mas nós precisamos escolher se queremos continuar sendo vistas com vestes de lamento ou com governo. Essa é uma decisão que cada uma vai precisar tomar. Não tem como tomar por você. Não tem. A lei do momento oportuno é: Deus está chamando você para colocar o pé e depois Ele vai colocar o chão. Para você dar o tiro, depois você mira. Porque está acontecendo algo. E o Senhor está nos chamando para entregar as nossas fraquezas. Ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta incapaz, ainda que você se sinta insuficiente, ainda que você não creia, o que a palavra de Efésios 6 manda eu fazer? Compareça, resista. É uma forma de vencer. Pelo menos venha, compareça. Esteja presente e obediente naquilo que o Senhor está fazendo. Porque talvez nesse momento você não consegue descer para a arena, mas você consegue permanecer. Consegue permanecer? É uma maneira de vencer, diz a palavra. Aí então vem o posicionamento dela diante de Mardoqueu. E ela fala: mande reunir os judeus em Suzã, jejuem por 3 dias e 3 noites, e as minhas criadas faremos o mesmo. O que aconteceu aqui? Ela estava dizendo para Deus, para os homens e para os demônios: eu não vou viver de e se eu tivesse me posicionado, e se eu tivesse andado 1 milha a mais, e se eu tivesse obedecido, e se eu tivesse feito, eu vou dar tudo, e se eu tiver que morrer, eu morro. Obrigado pelo seu amém. O mês passado eu fui ministrar numa igreja, e a última mensagem que eu recebi do contato da pessoa lá foi assim, eu não vou ler aqui porque está no meu celular número 3. Ela escreveu assim: é que eu preciso organizar as coisas na minha cabeça, querido, senão não funciona. Entendeu? Um é para os inimigos, outro é para a família, o outro é para... Vocês não têm isso, não? Você precisa do inimigo? Eu acho que você já está nele, irmã. Tô brincando. Você deixou picando. Não, você não está no dos inimigos, não. Você está no do... E aí, esse é o celular dos inimigos, que é o celular das minhas agendas, pastora. Aí a mensagem veio assim: fica tranquila, pastora. Já na conferência vai ter 6 policiais à paisana, 2 armados, 2 para te receber, 2 para te levar. Eu, amém. Aí eu olhei aquilo. Aí o Senhor falou no meu coração: se você não está indo lá para morrer, não sei por que você está indo. E eu falei: obrigado pela motivação, Senhor. Muito me animou agora. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu não vou viver uma vida de e se eu tivesse entregue mais, e se eu tivesse renunciado mais, e se eu tivesse obedecido mais, e se eu tivesse tido mais intimidade com o Senhor. Porque a gente sempre vai reproduzir aqui fora, queridos, esse poder que a gente carrega dentro. Que ambiente nós estamos carregando dentro de nós? Talvez fragilidades, medos, intimidações. Mas não foi esse espírito que o Senhor nos deu. E para acessar esses lugares de herança, para conquistar esses lugares de herança, nós precisamos de uma identidade que suporte esses lugares. A identidade que você tem hoje suporta aquilo que você tem pedido em oração para o Senhor? Ou se o Senhor te entregar, Ele te mata? Porque o corpo está capenga, a alma está cheia de coisa para resolver e o espírito está fraco. E se Ele te entrega, Ele te mata.
Mas está lá pedindo. E o Senhor não nos entrega por amor a nós. Esther chama Amã para um banquete. O que é isso, queridos? Quem era Amã na história de Esther? Inimigo. Já chamou inimigo para um banquete? O cálice só transborda na presença dos seus inimigos, não é nas costas dos seus inimigos. Não é no oculto dos seus inimigos, porque o Senhor trabalha na luz. E não no oculto, não no secreto, na mesa, honrando. E o cálice transborda. Porque você não desce ao nível do seu inimigo, agindo pelas costas, de maneira manipulativa. Você não desce aos princípios do mundo. Você age conforme os princípios do reino. Percebe que a identidade dela já estava sendo construída? Uma identidade de governo? Porque essa identidade de reinado, queridos, de governo, sempre tem algo para oferecer, irmã, nem que seja para o inimigo. Sempre tem algo para dar. Quem veio ao mundo que acha que veio para ser servido, está fadado ao fracasso. Que não tem nada para entregar. O Senhor Jesus veio ao mundo ganhando presentes, porque Ele já é rei. Ele não vai ser rei numa era vindoura. Ele já é rei, então Ele veio ao mundo ganhando presentes, porque reis presenteiam reis. Eu não vou entrar nessa história aqui agora não, porque essa é uma outra ministração minha que precisa de 2 horas. Em outro momento vai dar certo. Amém, quem tem que falar amém é a Séries. Talvez você está vivendo aqui numa posição que nem Radassa e levou junto com você uma identidade escrava. Você já está numa posição de governo, mas você se tornou escrava da performance, escrava da comparação, escrava da autossuficiência, escrava do orgulho, escrava da produção. Porque veja bem, a irmã está fazendo uma faculdade nova, a outra está lançando um livro novo, a outra está trabalhando e eu estou aqui, parada. Só que o Senhor olha para Gideão e Ele não compara Gideão com ninguém. Ele fala, poderoso guerreiro, vai na força que você tem, seu miserável. Porque ele sabia que Gideão estava encolhido, intimidado, e ele não estava exigindo de Gideão além daquilo que ele poderia entregar naquele momento. Então vai na força que você tem, abençoada. Melhorou, né? Vai na força que você tem, disse o Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe que mulheres esgotadas, exaustas, negociam seus princípios, negociam seus valores, e Deus não tem compromisso com a exaustão de ninguém. Primeira coisa que o Senhor chamou de santo na Bíblia foi o descanso. E santificou o Senhor. Deus não tem compromisso com a sua exaustão, nem que seja para o reino, porque o nome disso é ativismo. E quem vive nesse modo, não é modo realeza, é modo escravidão. Porque se movimenta por tudo, menos pela direção certa, pela voz do bom pastor. Se movimenta pela demanda, pela necessidade, pela comparação, pela cobrança. Por quê? Porque a cobrança é um prego encravado em você, que sustenta a casa inteira. Se eu não fizer, ninguém faz. A cobrança sustenta outras estruturas. Então você está lá deitada no sofá, cujo único objetivo é descansar sua mente, e a autocobrança está lá falando assim para você: o que você está fazendo aqui com aquela pia cheia de louça, com 300 mensagens para você responder, e a roupa para lavar na máquina? E o que a gente faz para responder a autocobrança? A gente levanta e começa a se movimentar, porque ela é carrasca, até ela não te ver num burnout, ela não te larga. Só que a mulher que se abandonou a essa voz, ela está informando para Deus que ela não dá conta de mudar de patamar, porque ela está fragilizada ainda, são as muitas vozes que governam ela. Ela não discerniu ainda. Não discerniu que é tudo sobre produção. Não é tudo sobre produção. Descanso não é um dia para ficar dormindo. Descanso é entender que o seu corpo tem limite. Que você não é escravo da produção. Porque se você não faz tudo que você se propôs a fazer, existe um inimigo, um acusador dentro de você falando assim: viu, você não deu conta de fazer nem metade daquilo que você se propôs em fazer. Você não é digna do descanso e muito menos de herança. Só é digno de herança aquele que dá conta de fazer tudo.
Veja aquela preletora que você segue, com 2 milhões. Ela dá conta de fazer tudo. 5 horas da manhã, ela já está tomando chá de alecrim e volta no roupão. Não tem louça na pia, tem 5 filhos, o almoço está pronto. E você está lá seguindo ela, se comparando. E você não acordou ainda, 10 horas, porque o Rivotril de ontem te derrubou e você não acordou. Ou o Zolpidem não deu tempo de fazer efeito. E você vai pedir um iFood. E esse é o seu melhor dia, porque você amanheceu. Você consegue celebrar? Que bom. Que bom. Porque talvez, queridos, a jornada não está pesada. É a maneira como a gente está vivendo ela, tentando ser o outro, que a gente nunca vai ser. Vai na força que você tem, disse o Senhor. Do contrário, a autocobrança fica gritando dentro de você exigências que você nunca vai cumprir. E não é o Senhor que está te pedindo. Porque o Senhor não trabalha na acusação. Satã significa advogado de acusação. Quem te acusa é ele. O Senhor trabalha em amor. O Senhor sabe as suas limitações, sabe as suas fraquezas, sabe as suas experiências, sabe as suas dores. Quem é Amã que foi chamado para o segundo banquete? Essa aqui você vai ter que discernir. Quem é o inimigo íntimo que precisa vir para a mesa? Suas sombras, suas projeções, seus fracassos, seus abusos sexuais, suas pessoas para perdoar? Quem é Amã que precisa vir para a mesa e precisa ser integralizado na sua história e não fingir que não existe? Não negado, não maquiado. Vem para a mesa que eu preciso resolver. Por que eu preciso resolver? Por que precisa ser reconhecido? Por que eu preciso resolver? Por que chamar Amã para a mesa? Porque o lugar, queridos, que o Senhor vai nos levar e que você pretende ir, não pode ficar refém de histórias mal resolvidas. Você entende? Então, vamos resolver os BOs antes de desfrutar do palácio. Você tem que resolver os seus BOs. Porque nós ficamos esperando acessar heranças superiores com uma mente caída e cheia de coisas para resolver. E não tem como, porque o Senhor não entrega herança para escravo. Somente para reis. E quando o Senhor te faz uma promessa, eu estou tentando ser rainha, mas não tem taça. Você viu, né, pastora, que eu estou tentando ser uma perigóspia, eu faço uns 13 anos, não consigo. Já estou em contentamento, tá bom assim, né? Tá ótimo, né? As irmãs daqui não reparam, né? Glória a Deus. Amém. Teve uma ministração que eu fui numa conferência uma vez. Não é na sua cidade, lá não tem. Ministrei três vezes para as mulheres. Na primeira noite eu fui com colar. Sábado de manhã eu fui com o mesmo. No sábado à noite eu fui com o mesmo. Aí a irmã chegou para mim e falou assim: Juliana, você está com o mesmo colar de ontem? Eu falei, sim, eu só tenho esse. Hã? É muito à toa, né? Essa aí vai pro celular dos inimigos, né? Você vê a distração, né, querida? Olha o mosquito aqui querendo me distrair. Tenho 2? Não, perdi aquele, agora não tem mais nenhum. Ah, eu não vi ainda. Ah, não, o de uvinha, coisa mais linda. Esqueci. Mas eu vou usar, eu ganhei um anel seu. Não é esse, não. Esse aqui é do japonês, paguei R$10. Eu ganhei um anel das séries lá o ano passado, que eu guardo ele, mas toda conferência de mulher que eu vou, eu levo ele e uso. Não, tá no quarto o que ela me deu. É que eu coloquei o brinco prata, daí o anel combina prata. O anel que ela me deu é dourado, eu tô aprendendo, gente. Se eu tivesse com um brinco dourado, pode misturar? Ah, tá. Deixa eu continuar aqui, eu não sabia.
Vocês não me ajudam também, né? Vocês me cobram pra ser uma perigóspel, mas não me ajudam. E eu tô me esforçando, Sara. Mas ninguém me ajuda. Deixa eu passar vergonha, não. Vamos lá, volta aqui. Quando o Senhor te faz uma promessa, quem aqui tem promessa? Todos têm. Todas. Todas são para você. Mas quando o Senhor te libera uma promessa, te libera uma herança, o que o Senhor está fazendo? Te convidando para a guerra. Ah, não é só chegar e desfrutar? Não, tem gigante lá. Então o Senhor, conhecemos a história bíblica, né? Da terra prometida. Conhecemos, né? Onde o povo sai do Egito, onde era para andar 15 dias, fica 40 anos, porque não entendeu que herança se conquista. Ficou 40 anos com medo de enfrentar um inimigo que já estava subjugado. Que é subjugado? Derrotado por Deus. Você só tinha que ir lá e expulsá-lo e tomar posse da terra. O Senhor falou assim para eles: eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Vocês têm herança. Quem aqui não quer ter herança? Amém? Mas o Senhor fala: mas essa herança está agarrada nos gigantes lá. Eles estão desfrutando da herança que é de vocês. E aí? Você tem heranças, promessas, bênçãos liberadas sobre a sua vida, porque no Senhor já tem o sim e o amém, mas o inimigo está agarrado nela. Esse é um arquétipo, é um desenho. Paulo fala que o que foi escrito no Antigo Testamento serve como desenho para a vida cristã. O Senhor está falando que existe uma herança, mas ela precisa ser conquistada. Saúde você conquista. Eu sei que tem muitas mulheres enfermas aqui. Eu estou terminando ainda as medicações da depressão, mas eu já estou curada no nome de Jesus. Mas se entregar, queridos, é uma escolha. Lutar com as forças que você tem também é uma escolha. É conquistar dia após dia aquilo que o Senhor já liberou para você. Que medida da terra prometida você tem experimentado na sua vida? Porque todos nós nascemos para entrar nesse lugar. Até que essa herança faça parte da nossa saúde, da nossa família, da nossa igreja, e invada a cultura, trazendo uma transformação cultural. Aonde nós precisamos descer para conquistar então aquilo que já é nosso. Porque primeiro existem dois campos de batalha. O primeiro talvez já esteja ocupado pelos gigantes, pelo inimigo, que é na nossa mente, talvez já esteja com um campo minado de medo, de incredulidade. E aí Satanás já tomou conta. E aqui precisa ser o primeiro lugar que nós precisamos estabelecer o governo de Deus na nossa mente. Porque talvez já esteja tomada de incredulidade, de descontentamento, de autocomiseração. É um campo totalmente ocupado. Como que nós vamos vencer do lado de fora se aqui no nosso campo nós já estamos perdendo? A Bíblia fala uma vida a partir de uma mente transformada. A mente transformada é justamente essa mente que não anda com acusação. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre sua vida. Uma mente livre de acusações. Livre de acusações. É capaz de suportar as heranças que o Senhor tem. E é capaz de dizer sim, para dar um passo e começar a conquistar aquilo que você entende que precisa ser o quê? Conquistado. A gente precisa desromantizar a vida. As promessas precisam ser conquistadas. Talvez você recebeu uma profecia. Veio um download de Deus aqui agora. Vixe. Amém. Peraí. Só para eu ler, né? Elas não podem saber, né? Tá bom, não vai ter sobremesa hoje. Brincadeira. Somos 21 estados aqui.
Mas eu estou dizendo eita por tudo que vocês abriram bem baixo. Não, eu estou tentando discernir o que está escrito. Entendi, mas aí eu... Tá, depois falamos. Deixa eu continuar aqui. Eu estou aqui para dizer amém para qualquer coisa para que você falar, minha querida. Então, amém. Se for, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Muitas coisas que nós estamos pedindo em oração, queridos, nós não estamos dispostos a entrar em guerra para conquistar elas. Não adianta dormir pedindo saúde e acordar no pão branco, na farinha e no açúcar. A saúde é conquistada. Eu não dormi gay e acordei hétero, só para você saber, tá? Eu estou na caminhada com o Senhor há 13 anos. Pela misericórdia de Deus, nunca andei em vida dupla e nem em queda. Pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Mas nós estamos falando de guerra, estamos falando de herança, né? Interessante, porque no mundo natural, a herança você não faz nada para receber. Não é verdade? Você só precisa da filiação. Nós também recebemos coisas por filiação. Recebemos o poder, recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas existem coisas aqui que precisam ser conquistadas. E aí o Senhor começa a nos esticar, nos provar e nos aprovar para nos liberar aquilo que nós temos orado e pedido, para nos confiar bênçãos maiores. Nós falamos sim para batalhas maiores. Os riscos são maiores. As recompensas também são maiores, porque o nível de bênção aumenta. É outro nível. Deus quer confiar primeiro em você, para depois confiar coisas a você. Agora, se a gente não dá conta de ser confiável no pouco, como que Ele vai nos colocar sobre o muito? O Senhor simplesmente nos diz: não faça isso, não abra o computador, não veja pornografia. Eu trabalho com sexualidade, faz 10 anos. Sexualidade, homossexualidade, transgenerismo, homofobia marxista, dependência emocional, abuso, só treta. E aí a gente dá uma direção simples para uma pessoa viciada em pornografia. Não abra o computador, desinstale todos os aplicativos, saia de grupos de WhatsApp, proteja a sua mente. No dia seguinte, fez, meu querido? Não consegui. O Senhor, Ele te libera um pouco para ver se você é confiável no pouco. Para te colocar sobre o muito. Porque quanto mais nós nos tornamos dignos, queridos, de confiança, de obediência, de entrega, de renúncia, mais o Senhor vai nos colocar em lugares de autoridade. Em territórios, mais o Senhor vai alargar as nossas tendas. Dá para entender isso? Não tem como o Senhor colocar alguém fragilizado, que serve a si mesmo, pois é um reino dividido, para reinar sobre as coisas concernentes ao Espírito, a Deus. Não tem como. Paulo falou para Timóteo: pegue as promessas, as profecias que você tem, se agarre nelas e use essas profecias como arma de guerra. Porque da onde você está até onde você quer chegar, vai ter Filisteu, vai ter Amonita, vai ter Amã, né? Vai ter Jezabel, vai ter um monte de coisa. Não pense que não vai ter, mas o Senhor é contigo, o Senhor está com você. Vai ter leão, mas não pare no processo. Não pare no processo. Se você não consegue avançar muito nesse momento, simplesmente permaneça e confie no Senhor. Porque uma das armas que nós lutamos é a resistência. Tome toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, você se torna inabalável. No momento que você faz uma oração para Deus, queridos, para entrar naquilo que você quer, porque também é aquilo que Deus tem para você, é a bênção.
o Senhor começa a armar circunstâncias que a gente acha estranho, que parece inimigo, a gente não está familiarizado. Mas o Senhor começa a preparar circunstâncias, na verdade, para forjar o nosso caráter para outros lugares, outros patamares. Você ora por lugares, pessoas, negócios, igreja, relacionamentos, e Deus está inclinado a nos abençoar. Mas muitas vezes, preste atenção nisso, queridos. Eu estou muito rápida, que nem a Priscila falou? Não? É que eu estou com um tempo meio curto e tenho que orar ainda. Eu estou sem relógio também. Mas muitas vezes, preste atenção nisso, você vive de uma maneira inferior àquilo que você se julga pronta para receber. Você se vê, você quer viver as bênçãos do Senhor, mas você vive de uma maneira como se você não fosse merecedora de receber, achando que isso é humildade. Vive um estilo de vida inferior ao que você ora e julga estar pronta para receber, então a conta não fecha. Porque pede, mas vive como se não fosse merecedora daquilo que pede, isso não é humildade. Aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos um teto de bronze, né? A Priscila falou. Um céu de bronze, de idolatria, que removeu o Senhor Jesus do centro e colocou o homem na sua autossuficiência, servindo a si mesmo, tendo orgulho dos seus próprios feitos, tendo orgulho de ser um bastardo, que é um órfão. Porque quem é gaúcho aqui, queridos? Nós não nos orgulhamos. Eu moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, desde os 8 anos, então eu sou gaúcha, apesar de ter nascido em Natal. Nós nos orgulhamos de sermos chamados gaúchos. Estou certa? Estou errada? Não é verdade? Só que vimos aqui que a palavra gaúcho significa lamento de um filho sem pai. A nossa descendência, a nossa geração começou, como falou a Priscila, com índias sendo estupradas por europeus, homens brancos que vinham aqui e largavam essas mulheres depois de abusá-las. E ali começou um povo. E esses filhos foram criados debaixo de abandono, de orfandade, de bastardia, de autossuficiência, tiveram que se bastar. Por quê? Quem que se basta? Quem não tem ninguém por si. Mas nós temos um Pai e um Deus que é por nós. Mas nós herdamos isso, queridas, culturalmente e espiritualmente. Nós herdamos este espírito de autossuficiência e de bastardia. A palavra fala em vários momentos, e eu não tenho tempo aqui de citar. Mas você lembra de um personagem chamado Jessé, filho de Gileade, que era filho de uma prostituta? O seu pai, Gileade, não o protegeu dentro da sua casa e os irmãos o mandaram embora porque ele não era filho da mesma mãe. Ele era filho de uma prostituta. Jefté. Eu falei antes de Jessé, eu confundi as histórias. Obrigado, querido. Jefté se tornou um líder de bastardos, um líder de marginais, um líder de homens autossuficientes. Nós gostamos de não depender de ninguém, de não precisar contar com o outro. Gostamos de estar no controle, de que tudo dependa de nós, de ditar as regras, de ditar as normas, de estar à frente. Não à toa, estamos à frente dos nossos lares, ditando as normas e as regras, fazendo do nosso jeito. E essa herança, queridos, ela veio para os nossos lares, para as nossas empresas, para as nossas igrejas, para a nossa personalidade. Nós temos orgulho de dizer que somos gaúchos, sem saber que a palavra significa lamento de filhos sem pai. Órfãos, temos orgulho de dizer que somos órfãos. Tem várias origens essa palavra, eu não vou entrar aqui. O Senhor pode vir aqui no Rio Grande do Sul e derrotar e derrubar os principados e as potestades, as enfermidades e os medos, e consertar tudo e fazer tudo sozinho? Ele pode, mas esse não é o plano desde o início, nunca foi o plano. O plano sempre foi: Adão governe, zele, domine,
A coparticipação do homem. O plano é eu e você assumirmos o nosso lugar de governo, conquistarmos aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Não é esse espírito que está em nós? De amor, de poder e de equilíbrio? Eu falei que é preciso desromantizar a vida. Por quê? Porque a vida abençoada, queridos, ela precisa ser conquistada. Ela não cai no nosso colo. A vida abençoada, as finanças abençoadas, a saúde abençoada, a família abençoada, a igreja abençoada, não cai no colo. É preciso conquistar. Havia um Jordão para o povo passar, e precisava atravessar uma dificuldade, precisava descer do orgulho. Jordão significa descer, precisava sair do seu orgulho, descer, atravessar o rio, e para entrar numa vida abençoada. Porque aqueles que ficam para trás, aqueles que desistem por medo, eles vêm como as muitas vozes para nos desmotivar. O próprio Moisés, em Deuteronômio 9, ele entra como um desmotivador do povo que iria desfrutar a terra que ele não ia mais. E ele começa a falar, vocês vão entrar naquela terra maravilhosa, mas é cheio de gigante. Os Anaquins, e ninguém dá conta deles. Percebe? Um discurso desmotivacional de um homem de Deus. Quais as vozes você está deixando entrar no seu coração? Moisés continuou, eles são maiores do que vocês, eles são fortes. Os Anaquins, eles são gigantes. Oi, mas eu estou sendo desmotivada por um homem de Deus? Conta não fecha aqui. Sentimento de derrotismo. Queridos, se o Senhor nos chamou até aqui é porque nós somos ungidos para as lutas que nós estamos enfrentando. Eu não sei que luta você está enfrentando, mas o Senhor já ungiu você para vencer. O desejo não é que você se renda à luta, é que você se entregue à luta. É que você avance, que você continue, que você permaneça confiando no Senhor. Porque no versículo 3, o Senhor fala. Aí o Senhor fala, eu virei como um fogo devorador, e eu já determinei e humilharei os teus inimigos. E depois tu irá expulsá-los. E depois você irá crescer e governar, mas eu irei à tua frente, diz o Senhor. Eu destruirei os teus inimigos. Eu irei e subjugarei os gigantes, dos quais você tem medo, disse o Senhor. Então você vá e mande-os embora. O que é subjugar? Significa lançar fora, expulsar aquilo que o Senhor já derrotou para nós. Amém, queridos? Agora eu vou entrar na parte 3. Parte 1, Esther. Parte 2, Terra Prometida. E a parte 3, que eu quero fazer uma oração, que o Senhor me conduziu. Só que eu fiquei pensando, tem orações que elas não cabem no individual, elas precisam ser feitas em corpo. Tem orações que são tão poderosas que nós precisamos fazer em uma família espiritual. Elas são tão grandes que elas não serão respondidas a indivíduos únicos, elas serão respondidas em corpo. A oração que o Senhor nos ensinou, né? Pai nosso, né? Pai meu, Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, não é sobre as minhas demandas. Pai, qual é a tua vontade? Fazer na terra assim como é no céu. Eu sou o coparticipante. A palavra diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Tudo está na nossa conta, mas a gente não desfruta de tudo. Talvez porque tem coisas na nossa história, na nossa identidade, na nossa vida, que está entulhando os poços, e o Senhor quer desentulhar nesta manhã. Só que para receber as heranças, queridos, eu preciso entregar o meu Eliabe, a minha aparência, o meu raso, a minha vitimização, talvez, o meu desejo de que continue me vendo com olhar de piedade, a minha autocomiseração, os meus medos, os meus orgulhos e as minhas dores. Porque a glória do Senhor, ela não repousa sobre aqueles que estão
compromissados com a sua reputação diante dos homens. A glória do Senhor repousa para aqueles que entregam tudo. Que entregam tudo. Eu não sei como vai ser, eu não sei de que modo o Senhor vai fazer. O Senhor diz, não é para você entender, só diga o fraco que é forte. Só diga o fraco que você é forte. Nós estamos sendo chamados para exercer governo no nosso estado, na nossa casa, mas principalmente nas nossas emoções. Em primeiro lugar, primeiro território é nosso e talvez está conquistado pelo inimigo. E o céu não está aqui procurando blogueiros não, querido. Está procurando guerreiros constantes que entreguem com armas. O Senhor não veio aqui para ungir sua zona de conforto, não. O Senhor veio aqui para ungir a sua entrega e a sua obediência. Você foi escolhida para estar aqui. Escolhida não tem opção, escolhida tem chamado. Talvez você veio aqui atrás de gente famosa e Deus mandou Barnabé. Só para dizer que você não está no controle. Mandou Timóteo, mandou Barnabé, e vem Tito depois, e Paulo não vai aparecer. Não, dessa vez não vai vir Paulo. Porque Deus quer falar para você que não é você que está no controle, não. É Ele. Tem o pessoal do louvor aí? O que significa isso, queridos? Andar em entrega. Andar em entrega significa que muitas vezes você vai passar por provas que você não pediu, guerras que você não queria entrar, lutas que você caiu no seu colo e você não tem opção de recuar, você vai enfrentar. Se entregar e ter uma vida de entrega e obediência ao Senhor, muitas vezes é andar caluniado, ridicularizado, moído, rejeitado e zombado. Mas na certeza de que o Senhor está com você. Porque o Senhor só frutifica quem está crescendo. O Senhor não poda terra seca. O Senhor poda quem está dando fruto para que dê ainda mais fruto. Por isso que o Senhor te chamou aqui. Porque você já está frutificando no reino. E Ele não poda quem está seco e morto, mas quem está dando frutos, para que dê mais frutos ainda. Queridos, talvez a sua história não é tão maravilhosa que nem a minha. Mas ame a sua história. Ninguém pode amar a sua história além de você. Tenha compaixão da sua história. Tenha compaixão da sua história, que o caminho será mais leve. O Senhor me disse que existem propósitos aqui ofuscados, existem sonhos, existem alegrias ofuscadas e oprimidas por um histórico ruim. E esse histórico não começou com você, ele começou com o povo gaúcho, das quais as mulheres eram estupradas, abusadas sexualmente, violentadas na sua intimidade, na sua identidade. E talvez você é uma delas. Assim como eu, uma sobrevivente. E essa manhã eu quero fazer uma oração. Porque talvez esta ferida está te aprisionando em discursos derrotistas. Talvez você está repetindo histórias que não são suas. Que o Senhor não tem para você. Que história você tem contado sobre si mesmo? Que você é uma menina abusada? Não é? Porque, queridas, se o Senhor voltar hoje, você não é encontrada no seu abuso, você é encontrada em Cristo Jesus. Que história nós temos repetido, que discursos que ninguém arranca de nós. De autocomiseração, de dor. A história mais importante é o que Deus conta sobre as nossas vidas. Não tem como mudar de estação e levar uma identidade cheia de dores, queridos. Não tem como governar uma cidade, uma casa, um corpo, com coisas para redimir. O passado não se muda, se expia em Cristo. Talvez aconteceram coisas na sua vida que não tem como mudar.
Talvez foi um pai que errou com você, foi uma mãe que falhou, foi um tio, foi um padrasto. Não tem como mudar. Tem como expiar. Tem como derramar o sangue do Senhor Jesus sobre o pecado dos outros contra a nossa vida. E é o que nós vamos fazer agora. Nunca vai caber todo mundo aqui, não? Fique em pé, querida. Pode ir. Esse momento eu não gostaria que fosse para a internet.